Sentar, eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 1. Está lá para o finalzinho da sua Bíblia, depois de Efésios, de Gálatas, de Filipenses, de Colossenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Tessalonicenses capítulo 1. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 5, do versículo 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Senhor, ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Hoje eu gostaria de falar a respeito desta igreja que é descrita aqui por Paulo como sendo uma igreja modelo, ou uma igreja exemplar. A igreja de Tessalônica como um exemplo para a igreja atual, para a igreja dos dias de hoje. Meus irmãos, hoje tem muitas pessoas olhando para outras igrejas, e nós sabemos que hoje existem uma infinidade de igrejas, existem muitas, diversas igrejas para todo gosto, né? Você olha por aí e existe todo tipo de igreja para todo tipo de pessoa, para todo tipo de gente, igrejas das mais diversas. E algumas pessoas dizem: olha, aquela igreja lá é uma igreja top, aquela igreja é uma igreja modelo, aquela igreja é uma igreja que está no caminho certo. Então hoje se fala em muitos modelos de igreja, perfis de igrejas, e existem muitos modelos de igreja. E realmente, meus irmãos, nós olhamos para o nosso mundo hoje, nós podemos ver algumas igrejas que servem de referência, de modelo, de exemplo para nós. Mas toda igreja, ela tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Então, a nossa igreja hoje, a primeira igreja batista de Gravataí, a qual você faz parte, ela é uma igreja que tem muitas coisas boas. Nós temos muitos pontos fortes. Nós temos áreas em que Deus tem nos abençoado muito, em que nós hoje temos e podemos dizer que somos referência em alguns assuntos. Mas tem áreas em que nós temos debilidades, áreas em que nós precisamos crescer, que nós precisamos amadurecer como igreja. Como toda igreja, nós também não fugimos
dessa regra também. Nós temos qualidades e temos também defeitos, áreas que nós precisamos, como igreja, melhorar e sermos aperfeiçoados. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que a igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, era uma igreja que Paulo se referiu muitas vezes a essa igreja como sendo uma igreja modelo, uma igreja exemplar, um modelo a ser seguido por todos nós. E a igreja de Tessalônica, ela era uma igreja relativamente jovem. Ela foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, quando ele chega à cidade de Tessalônica, ele funda uma igreja ali, ele estabelece uma igreja, ele planta essa igreja, e depois ele parte dali e ele deixa uma igreja relativamente jovem, uma igreja recém-fundada. E essa igreja, ela tinha pouco tempo de existência. Tudo nos leva a crer que o apóstolo Paulo ficou alguns meses em Tessalônica. Ele não ficou muito tempo ali por causa da perseguição. Então ele chega em Tessalônica, ele fica alguns meses, o tempo de ele organizar esta igreja. Algumas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, se converteram a Cristo. Então ele tem que deixar esses irmãos, esses recém-convertidos, e continuar a sua viagem missionária. Mas ele deixa ali uma igreja, meus irmãos, que embora fosse uma igreja jovem, uma igreja que tinha alguns pontos em relação à sua fé que precisavam ser esclarecidos, tanto que o apóstolo Paulo, nessa carta aos primeiros Tessalonicenses, e na sua outra carta, que foi a carta de 2 Tessalonicenses, que é uma segunda carta que ele escreve a essa igreja, nós vemos ele esclarecendo alguns pontos em relação à fé dessa igreja que não estava ainda bem esclarecidos, pontos que não estavam bem esclarecidos. Eles tinham algumas dúvidas, e eles tinham algumas questões em relação à fé e ao Evangelho que não estavam bem claras para eles, porque se tratava de uma igreja jovem. Mas, meus irmãos, apesar de ser uma igreja jovem, essa igreja de Tessalônica era uma igreja que apresentava muitos sinais de vitalidade. Muitos sinais de vitalidade. Era uma igreja viva. Era uma igreja onde Deus estava presente, atuando ali no meio deles. E é uma igreja que estava experimentando uma renovação, um tempo de renovação da parte de Deus. Era uma igreja que Paulo chama de igreja modelo. Se você ler comigo o versículo 8 do capítulo 1 que nós lemos, vamos ler só o versículo 8. Veja só o que Paulo fala acerca desta igreja no versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. E por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Veja só, meus irmãos, a fama desta igreja, a fama da igreja de Tessalônica estava percorrendo toda a Ásia Menor. A fama de Tessalônica estava indo para além das fronteiras. Em toda parte estava se ouvindo acerca desta igreja, da fé viva que essa igreja tinha em Jesus. Por muitos lugares estava se ouvindo acerca de que Tessalônica era uma igreja de pessoas, de crentes que estavam realmente comprometidos com Jesus, estavam comprometidos com o reino de Deus, a tal ponto de que de longe começou a se ouvir falar acerca desta igreja. Às vezes eu fico me perguntando, qual é a fama da primeira igreja batista de Gravataí? O que as pessoas estão ouvindo a nosso respeito? Quais são as notícias que estão correndo por aí acerca da primeira igreja batista de Gravataí? Porque a fama é uma coisa que corre, é uma coisa que se espalha, uma coisa que se propaga. E isso estava acontecendo com esta igreja,
que Paulo diz que é uma igreja exemplar. Essa igreja tinha motivos para que estivessem falando acerca desta igreja. E eu me pergunto, o que está sendo dito lá fora acerca da primeira igreja batista de Gravataí? O que as pessoas estão falando acerca da nossa igreja, da nossa comunidade? O que está sendo dito? Qual é a fama que está chegando na sociedade lá fora acerca da primeira igreja batista de Gravataí? Às vezes eu me faço essa pergunta também. E a igreja de Tessalônica era realmente uma igreja modelo, meus irmãos. Jesus diz que nós devemos ser como uma cidade construída sobre um monte. Uma cidade edificada sobre um monte. Quando Jesus está falando acerca dos seus discípulos, dos seus seguidores, ele diz: olha, vocês devem ser como uma cidade edificada sobre um monte. Vocês não devem estar escondidos. Vocês têm que estar como uma cidade edificada sobre um monte, que todo mundo enxerga, todo mundo vê. Essa era a igreja de Tessalônica, uma cidade edificada sobre o monte. Onde quer que houvessem cristãos, na Macedônia, na Caia e em todo o mundo, se ouviam falar da fama e do que Deus estava fazendo nesta igreja. E as pessoas eram fortalecidas através disso. Os outros cristãos, ao olharem para a igreja de Tessalônica, eram fortalecidos e encorajados pelo exemplo e por tudo aquilo que essa igreja estava realizando, estava fazendo. Essa igreja tinha um impacto local, ou seja, a sua comunidade estava sendo impactada, ela tinha um impacto nacional, e essa igreja também tinha um impacto internacional. Porque o apóstolo Paulo fala da Macedônia. A cidade de Tessalônica, meus irmãos, ficava dentro de Macedônia. A população da cidade de Tessalônica era cerca de 200 mil pessoas. Que é mais ou menos hoje a população aqui de Gravataí. 200 mil. Era uma cidade grande. Era uma cidade populosa naquela época. E toda a Macedônia estava se ouvindo falar acerca da fama dessa igreja de Tessalônica, que era uma cidadezinha que ficava dentro da Macedônia. Então ela tinha um impacto nacional e ela também tinha um impacto internacional. Nós, como igreja, de que forma nós estamos impactando o mundo? Estamos impactando a sociedade, estamos impactando através do nosso testemunho. Tessalônica é uma igreja que se tornou um exemplo a ser imitado por nós. Meus irmãos, eu gostaria de ver com vocês hoje algumas características que o apóstolo Paulo destaca aqui acerca desta igreja que serve de modelo para nós hoje. Dentre alguns elogios que o apóstolo Paulo faz a essa igreja, eu queria ler com vocês o capítulo 1 e versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja era uma igreja fervorosa. Por que a igreja de Tessalônica é um exemplo para nós hoje? Porque ela era uma igreja fervorosa. Uma igreja, meus irmãos, operosa. Era uma igreja que estava preocupada e que se importava com a obra de Deus. Uma igreja que trabalhava com afinco, que trabalhava com dedicação, que servia a Deus incansavelmente. Porque essa igreja tinha um objetivo: expandir o reino de Deus. Essa igreja tinha um objetivo: fazer com que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, se espalhasse por todo o mundo. Então essa igreja era uma igreja que estava constantemente propagando o Evangelho. Uma igreja que não tinha tempo a perder, meus irmãos. Uma igreja que era operosa, uma igreja que era atuante, uma igreja
tudo para o seu entorno. Meus irmãos, essa igreja era uma igreja de gente comprometida com a obra de Deus. Comprometida com a obra de Deus. Pessoas que se colocavam à disposição para servir. Lembra, no começo da mensagem eu falei que se tratava de uma igreja jovem, com pouco tempo de fundação, mas já era uma igreja que estava dando frutos para o reino de Deus. Já era uma igreja que estava fazendo diferença. Já era uma igreja que estava marcando o seu tempo. Já era uma igreja que estava fazendo diferença no seu entorno. Então a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos nessa noite é: será que de fato eu estou contribuindo para que realmente o Evangelho continue crescendo e a obra de Deus continue avançando nessa terra? Qual tem sido a sua parcela de contribuição nisso, meu irmão? Qual tem sido a sua parcela de contribuição para que o reino de Deus continue expandindo neste mundo? A igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, eram crentes, eram pessoas que eram... Você já viu aquela expressão pau para toda obra? Pau para toda obra? Pau para toda obra. Eles estavam ali para servir. Eles estavam ali para deixar um registro na história de que eles foram uma igreja modelo, uma igreja exemplar. O que está sendo dito, o que está sendo falado a respeito da primeira igreja batista de Gravataí? Um povo que está buscando servir a Deus, está comprometido com o Senhor, com o reino de Deus. Sabe, meus irmãos, é lamentável isso, mas muitas vezes a igreja ela é comparada com uma partida de futebol. Sabe por quê? Porque você vai assistir um jogo de futebol, tem um monte de gente assistindo ao jogo, torcendo, né? E tem uma meia dúzia lá embaixo suando a camisa e fazendo gol. E quem está lá torcendo, a torcida está lá dizendo para aqueles que estão lá suando a camisa: vai, vai, ele fica lá torcendo por ele, para que ele faça o gol, que ele marque o gol. A igreja muitas vezes é comparada com um jogo de futebol, uma partida de futebol. Uma grande parte fica assistindo, torcendo, e uma pequena parte fica lá, suando a camisa, fazendo as coisas acontecerem. Meus irmãos, isso não é igreja. Isso não é igreja, e esse não é o modelo de igreja que nós encontramos aqui nesse texto. Porque Tessalônica não era uma igreja assim. Era uma igreja que todos buscavam estar envolvidos de alguma forma com a obra de Deus, porque a preocupação deles não era reconhecimento, a preocupação deles não era ter o nome deles escrito em algum lugar, ser destacado por alguma coisa. A preocupação deles, o que eles estavam buscando, era realmente levar a sério o reino de Deus e a obra de Deus nesse mundo. Ponto. Ponto. Eles estavam querendo, com todas as suas forças, energias e dons, levar Cristo para as pessoas que estavam à sua volta. Irmão, uma coisa muito simples e prática que alguns cristãos com o tempo não conseguem desenvolver é a habilidade de apresentar Cristo a alguém que não conhece a Cristo, a Jesus. Quanto mais tempo de igreja uma pessoa tem, menos habilidade ela tem para alcançar aqueles que não são crentes. Por quê? Porque você já tem um vocabulário de crente, você já tem jeito de crente, você já tem trejeitos de crente. Você vai aprendendo a viver só com pessoas que são da igreja, e você com o tempo às vezes pode perder essa habilidade de apresentar o Evangelho com uma pessoa que não conhece Jesus. Tem pessoas que nunca, às vezes tem anos de vida cristã e nunca apresentaram o Evangelho para alguém, de forma resumida, de forma sucinta, sem precisar ficar 1 hora ou 2 horas, apenas ali, alguns minutos, apresentando o plano de salvação para uma pessoa. Quem já ouviu falar aqui nas 4 leis espirituais?
Nós recebemos um curso há algum tempo atrás aqui na igreja. Esse foi um material desenvolvido pela organização Billy Graham, que é um método de evangelismo baseado em 4 leis. Você pergunta para a pessoa: você já ouviu falar em 4 leis? Você fica assim: como assim 4 leis? Não. Então eu vou te explicar. A primeira lei é que todo homem é pecador. Todo homem merece morrer e ir para o inferno. Aí a segunda lei: mas Deus nos ama de tal forma que Ele mandou o seu único filho. Você está falando de 4 leis, mas na verdade você está aplicando o evangelho para aquela pessoa. Você está apresentando Jesus para aquela pessoa através de 4 leis. É um método de evangelismo fácil, prático, que você pode apresentar Jesus numa fila de um supermercado, numa fila de banco, em qualquer lugar que você tiver, e você tem pouco tempo para apresentar Jesus. Com esse método, 4 leis espirituais você apresenta. Ah, pastor, mas eu não fiz esse curso ainda. E o seu testemunho de vida? E aquilo que Deus tem feito na sua vida? Fale do que Deus está fazendo e que Ele já fez na sua vida. Essa é uma forma de você apresentar Jesus também, através do seu testemunho pessoal, através daquilo que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Certo escritor uma vez disse que a igreja é a única organização na face da terra que trabalha em prol daqueles que não são membros dela. Você já viu alguma organização que não trabalha em prol de si mesma? É a igreja. Porque, meus irmãos, o nosso esforço, todo o nosso esforço não pode estar concentrado apenas aqui dentro. Não deve estar concentrado apenas dentro dessas 4 paredes. A igreja é a única organização que trabalha em prol daqueles que não fazem parte dela. Ou seja, a nossa lagoa, ela fora. A nossa missão, o nosso campo, ela fora. A nossa tarefa, o nosso desafio não está dentro desta igreja, mas lá fora. Em apresentar Jesus, em falar de Jesus, em compartilhar o evangelho com as pessoas. E esse era o alvo, era o foco da igreja de Tessalônica. Eles estavam preocupados com isso, de tal forma que por toda a Macedônia, por toda parte, se estavam ouvindo falar acerca da fé que eles tinham, acerca da fé deles. Era uma igreja operosa. Uma segunda marca dessa igreja que eu gostaria de compartilhar com você hoje está no capítulo 1, versículo 5, do 5 ao 7. Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Você sabe como procedemos entre vocês e em seu favor. Versículo 6: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Meus irmãos, além desta igreja ser uma igreja operosa, frutífera, atuante, vibrante, essa igreja também tinha essa marca. Ela era uma igreja fervorosa. Esses crentes nos ensinam realmente o que é uma vida cristã fervorosa. Essa igreja era uma igreja que tinha uma fé vibrante. Essa igreja era uma igreja vigorosa. Era uma igreja que estava se renovando. Era uma igreja que estava confiando em Deus, no agir de Deus. E essa fé que essa igreja tinha em Deus, essa confiança que essa igreja tinha em Deus, estava se tornando visível para as pessoas naquela época. Era uma igreja fervorosa. Os Tessalonicenses nos ensinam o que é viver uma vida cristã fervorosa, o que é fervor. Eles eram um exemplo de fervor. Era uma igreja que tinha uma espiritualidade desenvolvida, um relacionamento com Deus profundo, verdadeiro. Eles estavam vivendo intensamente a fé deles. Era uma igreja fervorosa. Fervorosa. Meus irmãos, como é que está o seu fervor nesta noite?
Você tem sido um cristão fervoroso? Porque um crente fervoroso, uma pessoa que tem fervor diante de Deus, na presença de Deus, ela se torna uma pessoa que ela contagia as pessoas que estão ao redor dela. Você é um cristão contagiante. Sabe que tem um mau contágio, né? Tem doenças que são contagiosas. Então, às vezes a gente fala, olha, não chega perto daquela pessoa porque ela está doente, e essa doença que ela tem é contagiosa. Você vai pegar essa doença, fica longe dela. Tem um mau contágio, mas tem um bom contágio. É quando nós começamos a contagiar as pessoas que estão à nossa volta com o nosso estilo de vida, com o nosso jeito de ser, com a nossa vida com Deus. As pessoas que se aproximam de nós começam a ser contagiadas pelo nosso fervor, pela nossa vida, pela nossa maneira de viver a vida cristã. E isso é o que muitas vezes falta para nós: fervor. Sermos uma igreja fervorosa. E meus irmãos, isso estava acontecendo com os Tessalonicenses. Eles estavam vivendo uma vida de fervor. Eles eram fervorosos. Era uma igreja fervorosa. Fervorosa. Uma igreja viva. Uma igreja vibrante. Uma igreja que contagiava. No bom sentido da palavra contagiar. Eles contagiavam. Você tem que contagiar quem está perto de você com a alegria de Deus que está na sua vida, com a presença de Deus que está na sua vida. Você precisa contagiar as pessoas que estão perto de você. Será que as pessoas lá na sua empresa, quando você chega, aquele grupinho que está amontoado assim, se dispersa, diz, chegou o cara chato, chegou o crente chato. Você é aquela pessoa que onde chega, aquele bolinho se espalha assim, vem aquela pessoa. Ou você é uma pessoa que contagia as pessoas no bom sentido. Você atrai as pessoas. As pessoas gostam de estar perto de você, gostam de conviver com você, gostam de ouvir você. Os Tessalonicenses eram pessoas, eram irmãos, era uma igreja que era fervorosa, uma igreja que tinha fervor, uma igreja viva, uma igreja vibrante. Isso a gente percebe na forma como Paulo descreve essa igreja, dizendo que eles receberam o Evangelho, e este Evangelho que havia sido pregado a eles estava sendo praticado. Eles estavam vivendo, estavam praticando este Evangelho, estavam colocando em prática aquilo que eles estavam aprendendo com o apóstolo Paulo, e eles estavam alegres. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica é uma igreja que estava debaixo de muita perseguição. Esses crentes, esses cristãos estavam sofrendo perseguição nessa época. Estavam sendo perseguidos. E mesmo sob perseguição, mesmo passando dificuldade, mesmo atravessando um momento de sofrimento, eles estavam alegres. Você vai ver na carta de 1 e 2 Tessalonicenses a palavra perseguição ou sofrimento ao lado da palavra alegria. Para nós parece que não combina. São duas palavras extremamente opostas. Como é que uma pessoa pode estar alegre passando pelo sofrimento? Como é que uma pessoa pode estar alegre passando por dificuldade, sendo perseguida? Mas você vai ver aqui nessa carta de 1 e 2 Tessalonicenses essas duas palavras sendo colocadas lado a lado pelo apóstolo Paulo. E não é por acaso que essas duas palavras estão juntas aqui nesse texto. Elas estão aqui para nos ensinar, meus irmãos, que é possível experimentar e desfrutar da alegria do Senhor, mesmo passando por lutas e dificuldades nessa vida. Porque a alegria que Deus nos dá, ela não é uma alegria passageira. Ela é uma alegria duradoura, meu irmão. Ela é duradoura, porque essa alegria vem do Senhor. E é possível você ser um cristão contagiante, alegre, e viver uma vida cristã fervorosa, mesmo passando por lutas e dificuldades, mesmo passando pelo deserto, mesmo passando por sofrimento. Essa igreja demonstrou essa marca. Essa igreja nos deixa esse exemplo para nós aqui hoje. Era uma igreja que tinha muito fervor. Era uma igreja fervorosa.
Mas sabe que fervor, meus irmãos, não é o suficiente. É bom que uma igreja seja fervorosa, é importante que uma igreja seja fervorosa, mas não basta ser uma igreja fervorosa, é importante ser uma igreja amorosa. Uma igreja amorosa. E a igreja de Tessalônica era uma igreja amorosa. O versículo 9 e 10 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, veja comigo ali o versículo 9 e 10, o que Paulo fala a respeito desta igreja. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amar uns aos outros, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Havia amor nessa comunidade. Esses irmãos, os tessalonicenses, eles eram amorosos. Eles demonstravam amor. Eles manifestavam esse amor. O amor fraternal. Paulo fala aqui de um amor fraternal. Que amor é esse, meu irmão? É o amor que nós sentimos uns pelos outros. É o amor que nós temos pela família da fé. Você ama a sua igreja? Você ama a sua igreja? Amém. Amém, irmão. Tem uma igreja aí que fez uma camisa algum tempo atrás, aí pediu para o pessoal, começou a dar para os crentes vestir a camisa lá, eu amo a minha igreja. Será que você vestiria uma camisa assim? Eu amo a minha igreja. Você pode dizer isso? O apóstolo Paulo olha para a igreja de Tessalônica e diz: olha, vocês realmente estão vivendo este amor fraternal. Eu posso ver, eu posso perceber isso. Quando eu olho para vocês e por exemplo de vocês, eu vejo que vocês são uma igreja de irmãos, que vocês estão realmente convivendo de forma harmoniosa. Há entre vocês um laço muito forte que os une. Meus irmãos, é bom pertencer à família da fé. É muito bom pertencer à família da fé. Como você sabe, toda família tem suas dificuldades, não é assim? Você tem uma família perfeita? Não, de vez em quando não cai uns temporal na sua casa, que arranca a telha, arranca tudo, leva tudo embora. Não acontece de vez em quando lá um temporalzinho lá na sua casa? Acontece ou não acontece? Acontece. De vez em quando acontece um temporal, né? Vem uma tempestade, vem uma luta, vem uma dificuldade. Toda a família é assim. E não é diferente com a família de Deus, com a família da fé. E Paulo mostra isso no Novo Testamento, como a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática em relação aos relacionamentos. O que faltava para os coríntios, sobrava para essa igreja de Tessalônica. A dificuldade dos coríntios era o amor fraternal. A qualidade dos tessalonicenses era essa, o amor fraternal. Isso era uma qualidade para eles. Será que nós realmente estamos aprendendo e buscando conviver com o povo de Deus? Você sente saudade desse irmão que está do seu lado aí? Sente falta dele? Amém. Agora eu cheguei no culto aqui, aí eu peguei o Simeão ali, né? Porque o Damião está viajando lá no Espírito Santo. Eu cheguei para o Simeão e disse assim: tu sentiu falta do teu pai? Tu está sentindo falta dele? Aí ele disse assim: só um pouquinho. Aí eu dei risada, eu não acredito. Eu vou falar para o teu pai, viu? Espero o Damião voltar que eu vou falar para ele: você está sentindo só um pouquinho de saudade dele. Meus irmãos, a gente vê várias vezes o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu não suporto mais essa distância. O apóstolo Paulo fala em relação aos tessalonicenses: olha, eu estou sonhando com esse dia que eu vou ver vocês. Eu não estou aguentando mais. O diabo já se atravessou no meu caminho e tentou impedir que eu fosse até vocês. Mas eu estou com saudade de vocês e eu estou sonhando com esse dia que eu vou ver vocês. O apóstolo Paulo está longe dos tessalonicenses, mas ao mesmo tempo está dizendo: olha, eu sinto falta de vocês, da presença física de vocês. O que é saudade, meu irmão? É você sentir a falta da presença física
da Graça? Eu estava lá no Ceará, ela ficava assim, me mandando carta, só ela me mandava carta. Não, eu mandava para ela também, estou brincando. Na época da carta ainda, a gente viveu um pouquinho essa época, né? E quando eu recebi uma carta dela, eu abria lá no envelope, eu ia ler, meu irmão, pouco me importava a caligrafia. Se era um garrancho, não era, se era uma boleta, e ela tem uma boleta, né? Melhor que a minha letra. Mas eu olhava para aquela carta e é como se eu estivesse tentando visualizar ela naquela carta. Eu não tinha a presença física dela comigo lá, nesse tempo. Mas eu olhava para aquela carta e eu procurava ali ver, enxergar a pessoa dela. A gente sente falta assim uns dos outros, a presença física das pessoas. Tem coisas que são só pretexto para a gente estar junto, irmão. Só pretexto, é só uma desculpa para a gente ter um tempo para estar junto com o povo de Deus, convivendo com a família da fé. Hoje nós temos aqui na igreja os PGs. O que é esse PG? O pequeno grupo. É uma forma da gente se encontrar durante a semana. A vida corrida que a gente tem. E às vezes o tempo que a gente se vê domingo não é suficiente para a gente matar essa saudade que a gente sente. De estar com o povo de Deus, de estar com a família da fé. E é uma forma de a gente experimentar ao longo da semana, a gente ter esse gostinho de estar com o povo de Deus. Uma forma, uma oportunidade, é o PG, é o pequeno grupo que se reúne na casa de alguns irmãos aqui da igreja. Então, meu irmão, nós temos formas, temos maneiras de buscar, de procurarmos sermos uma igreja amorosa. E Deus nos chama para isso. E Deus pede que nós trabalhemos nesse sentido de termos um pelo outro um amor puro, verdadeiro, sincero, meus irmãos. Porque o apóstolo Paulo sentia este amor, demonstrava este amor, porque ele era muito afetuoso nessa carta. Em muitos momentos ele demonstra afeto, carinho, zelo, um zelo muito especial por esta igreja. E isso é amor. Amor que o povo de Deus, que só quem faz parte da família de Deus pode experimentar e pode desfrutar desse amor. Sabe, tem uma moda agora, virou moda hoje isso. Virou moda hoje você bater na igreja. Você bater na igreja, você falar mal da igreja. Hoje virou moda isso. Só que a gente tem que ter cuidado, porque em primeiro lugar, você faz parte da igreja, meu irmão. Essa igreja, que muitas pessoas estão batendo nela, falando mal, criticando, apontando erros, essa pessoa que faz isso se esquece que ela também é igreja. Ela faz parte da igreja. Ela também é igreja. E outra coisa, meu irmão, a gente não deve esquecer que a igreja tem um noivo. Você já pensou chegar na sua casa, lá você que é casado, começar a xingar a sua esposa na sua frente? Ah, porque a sua mulher é isso, porque a sua esposa é isso, porque ela é isso, isso, isso. O que você vai fazer comigo? No mínimo você vai me dar o meu pescoço. No mínimo você vai querer ir para cima de mim. Qual é o esposo que aceitaria isso? Não é o esposo. Quem dirá Jesus? Então aquela pessoa que tem o costume de falar mal da igreja tem que tomar cuidado, porque uma hora você vai dar de cara com o noivo dela. Você vai ficar cara a cara com o noivo. Mas não podemos esquecer que a igreja é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. E sempre que nós falamos algo em relação à igreja, nós compramos uma briga com o noivo dela, que é Jesus. Quer um exemplo claro na Bíblia? O apóstolo Paulo, antes de ser convertido, perseguidor da igreja, assassino de crente, está lá em Atos. Chegou uma hora que o noivo apareceu para ele. E o que Jesus disse para Saulo, que era Saulo, depois se tornou Paulo, apóstolo, antes dele se converter, quando ele se encontra com Jesus ali no caminho para Damasco, ele estava indo perseguir cristãos, ele estava indo oprimir a igreja, e nesse caminho que ele faz, ele se encontra com Jesus. O que Jesus fala para ele? Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Quem é que Paulo estava perseguindo? A igreja, não era? Mas olha só o que Jesus disse: porque tu me
persegue, porque quem persegue a igreja está perseguindo o dono da igreja. O dono da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos, muito cuidado, porque a igreja tem um dono, a igreja tem um noivo. Cristo é o noivo da igreja e Ele é o cabeça da igreja. Nós precisamos ser uma igreja amorosa no trato com os nossos irmãos. Ao nos relacionarmos, ao convivermos, precisamos demonstrar afeto, amor pelo povo de Deus. E uma última característica que Paulo destaca aqui nessa carta acerca desta igreja está no capítulo 4, versículo 13 ao 18. Versículo 13 ao 18 diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E aqui ele segue no capítulo 5 em diante, no versículo 1 do capítulo 5, vamos ler só os primeiros versículos do capítulo 5. Paulo diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Meus irmãos, uma outra qualidade desta igreja, uma outra característica que Paulo destaca acerca da igreja de Tessalônica, é que esta igreja era uma igreja esperançosa. Era uma igreja que tinha esperança, uma igreja que tinha uma esperança firme na volta de Cristo, uma esperança na eternidade. Era um povo que estava vivendo o presente, mas estava olhando para o futuro de forma escatológica, olhando para o futuro e sabendo que haveria um dia em que Cristo haveria de voltar para arrebatar e para levar o seu povo. Irmãos, essa igreja era uma igreja que tinha uma firme esperança na volta de Jesus. Era uma igreja esperançosa. E Paulo diz e fala acerca disso nessa carta também, que esta era uma igreja que tinha esperança. A esperança dos tessalonicenses era tão grande e tão forte, tão firme, que a expectativa deles era que Jesus podia voltar a qualquer momento. Para eles, qualquer momento, a qualquer hora, Jesus vai voltar. E aí eles criaram um problema com isso. De tão grande que era essa expectativa da volta de Cristo, sabe qual foi o problema que aconteceu, que Paulo teve que resolver? Eles não queriam mais trabalhar, só queriam esperar Jesus voltar. E você vai ver que nessa carta Paulo vai falar sobre isso também. Tem muita gente preguiçosa aí na igreja de Tessalônica, que está escorado, não quer trabalhar e acha que é só esperar Jesus voltar agora. O apóstolo Paulo vai falar disso aqui nessa carta. De tão grande que era a expectativa que eles tinham, eles criaram um problema. Vamos só esperar Jesus voltar, não vamos fazer mais nada. Vamos trabalhar? Não vamos. E as contas como é que fica? Não, deixa para depois. Jesus pode voltar, não dá tempo de pagar a conta, então vamos esperar Jesus voltar. A preocupação deles era essa, porque eles pensavam assim. Então Paulo tem que resolver essa questão doutrinária em relação à ressurreição e à volta de Cristo. Tem que explicar para eles: olha, não é porque Jesus vai voltar que vocês vão cruzar os braços. Pelo contrário, se vocês têm esperança, então vocês têm que trabalhar muito mais, porque vocês têm pouco tempo. Então vocês têm que trabalhar muito mais, sabendo que Jesus pode voltar e você não fez o que tem que ser feito. Você não trabalhou o que poderia trabalhar para Jesus. Você não fez aquilo que poderia fazer. Eu queria encerrar, meus irmãos, trazendo um
entendimento da palavra esperança para nós aqui nessa noite. A esperança é uma das principais virtudes cristãs. A esperança, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que a fé, a esperança e o amor são as três principais virtudes da vida cristã. Esperança significa esperar. Quem tem esperança aprende a esperar. O que é ter esperança? Uma pessoa que tem esperança, ela está esperando. E o que nós estamos esperando? Nós não estamos esperando uma coisa que pode ser que vai acontecer algum dia, porque a nossa esperança, ela é firme, ela é real. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando se cumprir uma promessa que Jesus fez, de que assim como Ele veio a este mundo, e assim como Ele foi assunto aos céus, Ele vai voltar. Ele vai voltar uma segunda vez. Então, quando o cristão espera, ele espera com certeza da vitória. Ele espera com certeza e com convicção no seu coração, sabendo que um dia todas as suas lutas vão cessar. Todas as provações, todas as dificuldades, todas as árduas lutas que você tem enfrentado hoje na sua vida, isso um dia vai passar. E nós temos essa esperança no nosso coração de que tudo isso um dia vai passar. Nós vamos estar ao lado de Jesus. Nós vamos estar com Jesus por toda a eternidade, por todo sempre e sempre e sempre. Sabe qual é o conteúdo da sua esperança? Jesus. Jesus é o conteúdo da nossa esperança. Nosso Senhor Jesus. Mesmo Jesus que disse: olha, se vocês querem me seguir, tome a cruz e me sigam. O mesmo Jesus que disse: olha, no mundo vocês vão ter provações, vocês vão ter aflições. O mesmo Jesus que disse: olha, não vai ser fácil a vida cristã, mas eu vou estar com vocês até o fim. Esse mesmo Jesus, Ele é o conteúdo da nossa esperança. O que nós esperamos? O que os Tessalonicenses estavam esperando? O retorno glorioso de Jesus. O retorno glorioso de Jesus. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, voltando como vencedor sobre as nuvens do céu, cheio de glória, de poder, de majestade, para se tornar o Senhor de tudo e de todos. O que nós esperamos, irmãos? Nós esperamos novos céus e nova terra. Esse dia vai chegar e Jesus virá para isso. Ele virá para estabelecer um novo tempo, uma nova história. Ele virá para estabelecer o novo céu e a nova terra.